Mateus 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. E, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo disso que nós ouvimos, do capítulo 28 de Mateus. Nós vemos o primeiro versículo do relato de Mateus, é que Maria e Maria Madalena, já no final do dia do sábado, do último dia da semana, iniciando, a palavra diz, despontando o primeiro dia da semana, quer dizer, estava na madrugada, né, amanhecendo o dia. Aí então, Maria Madalena e Maria, aquelas duas que estavam ali na porta do sepulcro, que nós vimos no capítulo anterior, esperando a promessa, né? Esperando a realização da palavra de Deus se cumprindo na vida dela, na vida da geração dela, aquilo que o Senhor Jesus tinha anunciado, e ela conhecia a verdade, ela sabia que as palavras que saíram da boca do Senhor Jesus eram palavras que realmente se concretizavam, aquilo que o Senhor Jesus anunciava, aquilo ocorria. Então essas duas mulheres, certas que aquela promessa ia se cumprir, na certeza, elas se dirigiram então na madrugada, no raiar do sol, elas já foram ali na busca de ir na porta do sepulcro. E elas ali então, quando a palavra diz que elas chegaram, ao ver o sepulcro, houve um grande terremoto. Esse terremoto, querido, foi um abalo forte. E esse abalo mostrou que vinha do céu, descendo um anjo, que chegou, removeu a pedra, e sentou, removendo a pedra, o anjo se assentou sobre a pedra.
aquela imagem sobrenatural, que aquelas duas meninas, aquelas duas senhoras estavam indo na direção do sepulcro, na hora que elas avistaram o sepulcro, estava acontecendo isso. O sobrenatural, de repente, se manifestou de uma maneira poderosa ali, de haver um terremoto, daquele terremoto, de repente, desceu do céu um anjo, e os vestimentos desse anjo, queridos, a palavra diz que o aspecto desses anjos era como um relâmpago, e as suas vestes, desse anjo, era como o aspecto de um relâmpago, e as suas vestes branca como a neve. Os guardas que estavam ali, elas contemplaram e viram os guardas que estavam ali com medo, ficavam estarrecidos, paralisados, chocados com aquela visão. Querido, é uma visão poderosa. O que nós vemos aqui nessa visão, que Deus reservou esse momento com a chegada daquelas duas mulheres que esperavam a realização da promessa. Olha que coisa poderosa para nossas vidas, querido. Quando você se posiciona, independente das adversidades que nós vivemos no mundo, independente das dificuldades, independente das lutas, independente da condição que você está vivendo, né, da tristeza, da dor, muitas vezes por doença, por dificuldade financeira, por luta, por traição, por desrespeito, são inúmeras situações que abatem nossa vida e que nos deixam assombrados diante da situação do mundo e nós não podemos fazer nada. A dor que muitas vezes nos assola. Mas existe uma promessa sobre a nossa vida. A palavra de Deus tem promessas de bênção, de mudança, de transformação sobre as nossas vidas. E quando nós nos posicionamos na condição dessas duas mulheres que foram esperar com perseverança, porque o ato dela é um ato de perseverança. Elas perseveraram em buscar esse lugar. Elas foram determinadas. Elas sabiam o que ia acontecer. Elas tinham certeza daquilo que ia acontecer. Só que elas não sabiam como aquilo ia ser. Elas se depararam. Então Deus reservou, no momento que elas avistaram o sepulcro, na hora que elas chegaram diante exatamente daquele momento, aquilo, querido, aqui não é uma coincidência. A vontade de Deus, quando se faz em nossa vida, não é coincidência. O mundo, a condição carnal das nossas vidas, nós podemos até considerar coincidência. Coincidiu que na hora que elas chegaram acontecesse isso. Não, queridos. Na operação do nosso Deus não existe coincidência. Existe a vontade e a deliberação do Todo-Poderoso. E aí então o Senhor deliberou esse momento poderoso sobre a vida dessas duas mulheres que estavam perseverantes, esperando a promessa que se cumprisse com a ressurreição do Senhor Jesus. Elas criam nisso. Elas sabiam o que ia acontecer. No capítulo anterior, no dia anterior, quando o Senhor Jesus foi sepultado, elas ficaram ali na porta, olhando, junto com os guardas. Elas se comporam junto com os guardas, olhando a porta, ali, a pedra, na porta do sepulcro, olhando a pedra. Ficaram ali sentadas, olhando a pedra. Elas passaram os dias ali. À noite elas foram para casa repousar. No dia seguinte, cedinho, elas estavam ali de volta. E aí elas se depararam com essa visão do sobrenatural. Queridos, a visão do sobrenatural de Deus, ela é isso aqui. O sobrenatural de Deus, querido, não é uma condição natural. Nós não temos que esperar de Deus as operações simplistas que o homem faz. Aquilo que o homem pode fazer, o homem faz. Mas aquilo que o homem não pode fazer, a realização de Deus é dessa maneira. Aos olhos daquelas mulheres, foi uma coisa assombrosa. Um terremoto e, de repente, desceu do céu um anjo, como um relâmpago, com as vestes brancas como a neve. Isso diz respeito, querido, à nossa vida. A vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, ressurreto em Cristo Jesus, é essa visão do anjo. Por isso que o Senhor Jesus diz para aqueles os religiosos, que foram abordar ele a respeito do casamento após
a vida do reino do céu, e o Senhor Jesus falou, não, a vida do reino do céu, não, a vida não é como é agora, onde na carne nós somos dados a casamento. A vida do reino dos céus, ela é como os anjos. Então, esse corpo corruptível na qual nós vivemos, vai ser transformado num corpo incorruptível, nessa visão que elas tiveram do anjo. Uma visão de vestes brancas como a neve. Essa visão do anjo que elas tiveram. E elas ficaram ali temendo de medo, elas tinham medo e ficaram esperando, ali estarrecidas diante daquela visão. E o Senhor Jesus então, desculpa, querido, e os anjos então, se dirigindo àquelas mulheres, falaram, vocês estão aqui e querendo, vocês estão com medo por quê? Vocês estão buscando Jesus, aquele que foi crucificado? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Como ele havia dito, vinde, olha o lugar onde ele estava, olha o lugar onde o seu Senhor jazia, olha aqui. Agora, pois, imediatamente, vá e diga aos discípulos que o Senhor já está indo adiante deles para encontrar com eles lá na Galileia. E lá os vereis. Eis que eu já tenho vos avisado. Vai, assim como ele tinha dito para vocês. Vai lá. O Senhor já está adiante de vocês para encontrar com os seus discípulos lá na Galileia, assim como ele tinha dito para vocês. E aí, então, aquelas mulheres, vendo aquela situação, saíram apressadas ali do sepulcro, correndo, né? Já dentro delas, embora tendo aquele temor diante daquela visão, mas já com grande alegria, porque aquilo que elas esperavam aconteceu. A espera da promessa de Deus apagou toda a dor, querido. Essa grande alegria da qual elas estavam experimentando fez com que elas esquecessem de toda aquela dor que elas passaram nos 2 dias anteriores, de ter visto o Senhor Jesus crucificado, de ter visto o Senhor Jesus morto e sendo colocado naquele sepulcro. Toda aquela visão já havia se desvanecido diante da notícia da ressurreição, diante da visão do sobrenatural que elas viram. É assim que acontece quando a promessa de Deus chega em nossa vida, querido. Quando a promessa de Deus se cumpre em nossa vida, quando você pede a Deus em oração, quando você reivindica de Deus uma promessa mediante a palavra dele para a sua vida, toda a tristeza dessa espera, da busca, de você perseverar nessa esperança, de você esperar vivendo aquela condição, quando chega a promessa, quando chega a resposta da tua promessa, é essa grande alegria que te faz você esquecer de tudo passado, te faz esquecer toda a amargura, toda a tristeza daquilo que você passou. E é isso que o Senhor Jesus tem para a nossa vida, querido. É essa realização dessa obra poderosa em nossas vidas. A palavra de Deus no Apocalipse diz que Ele vai apagar toda lágrima de nosso coração. Ele vai apagar toda lágrima em nossos olhos. Já não vai existir mais lágrima, não vai existir mais choro. O tempo de choro é agora. Quando nós vamos viver com Ele, nesse momento na qual o corpo, nosso corpo corruptível, se transforma num corpo incorruptível, que nós vamos ter a visão dos céus, querido. Toda tristeza dessa vida amarga vai se acabar. Toda lágrima vai ser enxugada. Não vai existir mais lágrima. Vai existir uma alegria permanente em nossas vidas. Por nós estarmos habitando com o Senhor Jesus. Querido, é essa promessa sobre as nossas vidas. Nossos olhos têm que ter a fé para nós alcançarmos esse lugar na qual o Senhor Jesus reserva para nós. Ele colocou anjos para ministrar em nosso favor. A palavra de Deus diz que Ele coloca anjos, que são esses tipos de pessoas, de figuras que nós ouvimos agora no relato, que apareceu no aspecto de um relâmpago, com os vestes brancas como a neve, se posicionou em cima, sentado em cima da pedra, e ali abordando as mulheres, se apresentou. Deus deu a visão para aquelas mulheres. Elas olharam o sobrenatural. Só que essa visão de anjo, querido, que nós não enxergamos,
está sobre nossas vidas. Sobre nossa vida tem anjos de Deus cuidando de nós. Essa figura que nós estamos vendo aqui expressa na visão que essas mulheres tiveram, acontece em nossa vida, no nosso cotidiano. É que nós somos pequenos demais e não estamos atentos à vigilância de olhar o mundo espiritual. Por isso que o Senhor Jesus nos chama a atenção de nós estarmos sempre vigilantes, vigiai e orai. É por essa condição. Nós não vivemos simplesmente aquilo que os nossos olhos enxergam, queridos. No mundo existe e sobrepõe sobre nós uma condição espiritual que está ao nosso derredor. Quando se compõe toda essa natureza que nossos olhos veem, existe também aquilo que os olhos não veem, mas existe, está sobre nossas vidas, que é a presença de Deus e a presença dos anjos sobre nossas vidas. É essa visão que Deus abriu os olhos dela para elas poderem ver o sobrenatural. Elas tiveram o privilégio, por ter no coração delas um amor fiel a Deus, um amor fiel ao Senhor Jesus. Não importa o passado de que condenou elas, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus pagou o preço de toda a tristeza, do pecado que elas viveram. Essas mulheres agora elas estavam limpas diante de Deus, e Deus pôde abrir os olhos delas e elas poderem ver o sobrenatural. E essa alegria, essa foi a grande alegria que elas tiveram, porque elas puderam ver o sobrenatural de Deus. A condição de vida delas agora não é mais uma condição natural de uma mulher comum. Não, essas duas mulheres têm o testemunho de uma vida, de ter contemplado o mundo espiritual, de ter tido uma visão sobrenatural de Deus sobre a vida delas. É uma grande alegria. Elas então correndo, elas então ali saíram precipitadas ali do sepulcro com grande alegria, correndo para anunciar aos discípulos. Mas, queridos, o gesto dessas duas mulheres, o gesto de fé delas, fez com que o Senhor Jesus antecipasse o encontro dos discípulos. Aquilo que o Senhor Jesus tinha prometido para os discípulos, de encontrar com eles depois da ressurreição, através do gesto de fé dessas duas mulheres, o Senhor Jesus apareceu primeiro para elas. Elas tiveram o privilégio de serem os dois primeiros seres humanos na face da terra que puderam contemplar a ressurreição do Senhor Jesus. Da história da humanidade, querido, da visão, da ligação de Deus com os homens, de toda a obra poderosa que Deus tem com os homens. Na realização dessa obra, Deus reservou esse momento para duas mulheres pecadoras, condenadas pelo mundo. Uma delas chamava Maria Madalena, é aquela que os religiosos queriam matar a pedradas. O Senhor Jesus apareceu para ela antes de aparecer para os discípulos. Ali mesmo no jardim, no sepulcro, ali mesmo onde o Senhor Jesus tinha sido sepultado, depois de ele ter sido crucificado e morto, colocaram o corpo dele ali, naquela pedra, naquele sepulcro novo, que rolaram uma pedra sobre ela, sobre o sepulcro dele. O Senhor Jesus saiu daquele lugar. Ele já não estava mais ali, ele já estava ressurreto. E ele então se apresentou diante daquelas duas mulheres, num encontro maravilhoso, querido, que nós vamos ler agora esse encontro. Esse encontro é tremendo, porque diz respeito a qual é o amor de Deus pela vida do pecador. Por isso que o Senhor Jesus falou que veio, olha, eu vim para os pecadores. Senhor Jesus, eu vim para os doentes. Ele não veio para os sadios. Não foram os homens religiosos, aqueles que se portam de roupa sacerdotal, que para receber o Senhor Jesus, não, querido. O Senhor Jesus se apresentou diante de uma mulher pecadora, expulsa de demônios, muitos demônios foram expulsos dela. Né? O Senhor Jesus expulsou vários demônios dela. Era uma mulher pega em flagrante adultério. Foi essa mulher que o Senhor Jesus se apresentou depois como corpo ressurreto. Ele já ressurreto. E diz a palavra assim, que indo elas dar
as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. O Senhor Jesus foi para lá só para abençoar a vida delas, só para mostrar o amor deles por elas, porque eles já tinham esse encontro marcado. Mas ele falou: vai lá e avisa os meus irmãos que eu vou encontrar com eles. Coisa tremenda, querido. Esse é o amor do nosso Deus. Nós temos que estar presos ao entendimento dessa verdade, querido. Nós temos que entender que o amor de Deus transcende. O homem natural, o homem comum, não consegue entender a proposta de salvação do Senhor Jesus. A proposta de salvação que veio para o pecador, para o pequenino, para aqueles que estavam esquecidos, para aqueles que são chamados pobres, aqueles que são esquecidos, aqueles que não têm aonde buscar socorro. É onde o Senhor Jesus veio trazer o Evangelho, veio trazer a boa nova, veio trazer o reino de Deus para esses pequeninos. Nós temos que entrar nessa condição de sermos pequenos, buscarmos o valor não nas condições daquilo que o homem possui, daquilo que o homem tem. O Senhor Jesus disse que a vida do homem não consiste no poder aquisitivo que ele tem, na condição que ele tem. A vida do homem consiste no poder de Deus sobre a vida dele. O Senhor Jesus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É essa condição que vive o homem. Por isso que os pequeninos receberam o reino do céu. Porque eles se valeram do socorro que poderia vir do céu. Porque se olhar para os governos, se olhar para as condições do mundo, ninguém faz socorro. Eles têm que olhar, eles têm que exercer essa fé para que o socorro deles possa vir sobre a vida deles. Que o socorro deles venha do céu. E o Senhor Jesus tem essa palavra para eles. O Senhor Jesus tem essa promessa sobre a vida deles. Uma promessa poderosa de transformação, de cura, de bênção, de eternidade, de vida eterna com Ele. É essa condição que nós, homens, temos que nos desqualificar, nos desvanecer dessa condição que a carne muitas vezes nos traz. A carne quer trazer o poder para o homem. E nós não temos, querido. A vida do homem é fugaz, é vulnerável. Uma simples bactéria, um simples vírus minúsculo destrói a vida de homens. Quantos homens nós vemos nos hospitais, homens, mulheres, com corpos vigorosos, com poder aquisitivo, não pode fazer. Queridos, eu quero te dar um testemunho a respeito disso, o significado da vida. Eu atendendo no pronto-socorro de uma cidade próxima da nossa, nós recebemos um menino que teve um acidente, um menino de 23 anos, que sofreu um acidente nessas rodovias nossas. E um caminhão bateu de frente com o carro, ele estava no passageiro, ele não era o motorista, eles estavam saindo de uma festa, um menino de 23 anos. Esse menino foi atendido por mim no pronto-socorro. Chegou, o cérebro dele sangrava. Na hora que nós estávamos fazendo a sutura do cérebro dele, que uma enfermeira, nós íamos mandar o menino para a tomografia, e a enfermeira me advertiu: olha, vamos fazer a sutura para que não sangre isso. E fizemos o procedimento, fazendo ali a sutura, antes de mandar para a tomografia, porque é por causa do sangramento. A ferida daquele menino sangrava, e nós fizemos a sutura rápida, fizemos um curativo, um comprimido aquilo, para mandar para a tomografia, para chamar o neurocirurgião para abordar com urgência a criança. O pai daquele menino chegou no pronto-socorro, advogado rico da cidade, advogado que tinha dinheiro, chegou para nós e falou: olha, me fala que eu quero trazer um helicóptero e mandar meu filho para o Albert Einstein em São Paulo. Quero levar ele imediatamente para o Albert Einstein. Eu olhei para aquele pai, por mão do menino, que era irmão já, de um menino de uma família muito benquista da nossa região, família de gente que tinha recursos financeiros, só que não tinha como fazer isso.
A vida daquele menino estava esvaziando, porque a pancada foi de uma agressão tão violenta que o cérebro daquele menino esfacelou, sangrava por todos os bordos, por todos os orifícios daquele menino sangrava. Aquele menino resistiu imediatamente. Pouco tempo ele resistiu e logo foi a hora. E qual é o poder financeiro de um pai que queria dar vida pelo filho e tinha recurso financeiro para isso? Para levar para o melhor hospital dessa nação, para trazer um avião, um jato, para poder levar o filho dele. Ele tinha todo o recurso para fazer isso imediatamente. Mas então, ninguém podia fazer nada para aquele garoto. Ninguém podia trazer a vida para aquela situação, porque a violência do choque foi tão grande que esmagou o cérebro daquele jovem. Queridos, é isso que nós estamos falando. Quem recebeu a salvação, a bênção dessa palavra poderosa, que a Maria Madalena, excluída do mundo, excluída da igreja, mas ela teve a visão e tem esse encontro poderoso com o Senhor Jesus e está ali pela perseverança dela, porque o dia que o Senhor Jesus salvou ela foi fiel. O dia que ela recebeu esse dom do céu sobre a vida dela, ela se transformou em fidelidade. Ela perseverou na direção do Senhor. Não importa o preço que ela tinha que pagar, ela ficou ali sentada na porta da pedra do sepulcro, olhando a pedra, horas e horas, esperando essa promessa. E é isso que o Senhor Deus dá de resposta, querido. Quando você toma essa posição de fé, de perseverar, não importa as condições que você esteja, não importa, você perseverar na porta, não importa. O mundo todo está vendo como ele morto. O Senhor Jesus considerado morto, mas elas estavam ali na porta. Depois, na ressurreição, elas receberam a graça da presença do Senhor Jesus. Elas receberam a graça de ter a vida do Senhor Jesus ali. Eu vos saúdo. Recebendo elas. Coisa linda, queridos. É isso que o Senhor Jesus demonstra nessa passagem. E eu contei um relato dessa situação na qual eu vivi no pronto-socorro, que me veio na mente agora, para você entender a proporção de salvação na qual o Senhor Jesus traz para nós, homens miseráveis, pequenos, fadado a 70 ou 80 anos de vida e acabou, ou muitas vezes ceifado precocemente, como aconteceu nessa história que eu acabei de contar, sobre a experiência que eu passei atendendo os pacientes do pronto-socorro. É isso, queridos. Essa é a nossa condição. Por isso que nós temos que ser pequenos, pequeninos, né? Porque é a condição que nós recebemos a presença do Senhor Jesus sobre nossas vidas. E nós não temos nada para oferecer ao Senhor Jesus. Não há dinheiro que nós possamos comprar a salvação. Não tem dinheiro nesse mundo que pague isso. Não existe ouro, nem prata, nada. A única cruz que conquista o favor de Deus é a fé no teu coração. É um coração humilde e contrito. Não desprezará, ó Deus. Essa é a palavra sobre as nossas vidas, queridos. Um coração humilde e contrito não desprezará, ó Deus. É isso. Temos que ficar atento a essa verdade sobre as nossas vidas. É essa manifestação que o Senhor Jesus teve com essas duas mulheres. Foi essa visão. Esse é o entendimento. Enquanto estava acontecendo isso, quando as mulheres saíram para anunciar aos discípulos, tiveram esse encontro com o Senhor Jesus, aqueles guardas que também viram o terremoto, que viram o relâmpago, o anjo passando como um relâmpago e se assentar na porta do túmulo e ter um diálogo com as mulheres, aqueles guardas também ficaram ali catatônicos, paralisados diante da visão. Mas quando essa visão desvaneceu, eles correram e foram falar com os sumos sacerdotes. Eles foram falar para os religiosos, que é o que eles sabiam da questão da ordem espiritual. Eles iam falar para os religiosos. Foram lá falar com eles e contar aquilo que tinha acontecido. E os religiosos, então, ouvindo aquilo, ficaram preocupados com a notícia, porque viram se cumprido tudo aquilo que o Senhor Jesus já tinha anunciado. Eles, então, para abafar, e viram ali a personalidade daqueles guardas, né, que
já viviam essa condição da corrupção, porque essa palavra de corrupção, queridos, já João Batista já tinha anunciado para eles, porque os guardas também foram impactados com a palavra de João Batista. E eles foram lá falar com João Batista. Quando João Batista dava a palavra de arrependimento, eles falaram: em nós, o que nós temos que fazer? E João Batista falou para eles: ó, vocês ficam satisfeitos com o salário de vocês, né? Fique satisfeito, fique alegre simplesmente com o salário de vocês. Já anunciando que desde aquela época já existia essa condição da corrupção. E aí então esses guardas que estavam ali da posição de guardar o sepulcro, eles que já contaminados por essa vida, né, já de receberem esse tipo de situação, ali então eles receberam o dinheiro e foram instruídos para que dissesse o contrário, que os apóstolos foram lá, os discípulos foram lá, tiraram o corpo do Senhor Jesus, e para que tudo aquilo fosse um engodo. Eles receberam o dinheiro para eles darem essa falsa notícia. E a palavra diz que para os judeus, até hoje, a notícia era essa, de que os apóstolos, os discípulos foram lá e tiraram o corpo do Senhor Jesus do sepulcro, baseados nessa posição corrupta dos guardas que estavam ali guardando o túmulo. Queridos, em seguida nós vemos relato que o Senhor Jesus foi até a Galileia. Ele foi cumprir aquilo que ele tinha dito para os apóstolos, que encontraria com eles lá na Galileia. E diz então que os 11 apóstolos, que um já tinha sido morto, né? Judas já se suicidou, né? Então ficaram 11 apóstolos. Esses 11 então partiram para a Galileia, para o monte onde Jesus já tinha designado o lugar que ia ter com eles. Então, quando eles chegaram lá no monte, o Senhor Jesus já estava lá, esperando por eles. Querido, como o nosso Deus é maravilhoso. O cuidado de Deus sobre nossas vidas, querido, Ele vai adiante da tua vida. Por isso, queridos, nós não temos que tomar medo da prova que tem sobre nossas vidas. Porque está escrito sobre nossas vidas que nós vamos ter que passar por provas. A tua fé e a minha fé vai ser provada como ouro puríssimo. Vai ser provada. A nossa fé vai ser provada. Já está escrito. Nós temos que submeter a isso. Mas a nossa certeza, a nossa convicção é que Ele não vai dar uma prova acima da nossa capacidade de romper. E outra, querido, lá na frente, quem vai estar te esperando é o Senhor Jesus. Quando você passar para a prova, não se rebela. Não fique indignado, se levanta com Deus, Deus, eu não aceito isso, não faça isso, porque isso é murmuração. Os nossos irmãos que fizeram isso no Antigo Testamento ficaram mortos no deserto, não chegaram na terra prometida. E o lugar prometido para nós é o céu. Nós estamos a caminho do céu. A terra que emana o leite de mel para nossas vidas não é Jericó, não. Nossa marcha é o céu. E nessa marcha para o céu, nós vamos passar por provas. São provas, querido, que a palavra de Deus já escreveu, já está escrito sobre nossas vidas. Nós temos que ir. Mas você saiba que o Senhor Jesus vai estar lá. O final da prova, Ele vai estar lá. Ele vai adiante. Ele vai estar te esperando, certo que você vai cumprir essa jornada. Ele vai estar te esperando, dá certeza que você vai passar pela prova. Porque você é um escolhido, é um chamado, você é terra boa, você tem um tesouro no teu coração que é a fé, você é uma árvore de bom fruto, e o Senhor Jesus investiu na tua vida, Ele pagou o preço pela sua vida, Ele vai estar lá te esperando, como Ele esperou os 11, Ele vai estar lá te esperando. É poderoso o nosso Deus, querido, é poderoso. Nós não temos que ficar presos às condições dos olhos da carne. Nós temos que ter a visão espiritual, querido. E os apóstolos só foram lá, querido, porque as duas mulheres foram lá e anunciou para eles: olha, ele já ressuscitou, eu vi, eu encontrei com ele no jardim.
nós vimos um anjo, nós vimos um terremoto. Por isso que eles foram, senão eles não iam. Eles foram, porque as duas mulheres falaram para ele, vão, porque ele já está lá te esperando. E aí eles foram, querido. Eles foram. E o Senhor Jesus, recebendo eles adoraram o Senhor Jesus, que é essa posição na qual nós temos que fazer. E Jesus, chegando, disse uma palavra tremenda para eles. E essa palavra é tremenda, que nós temos que olhar para Mateus 28, a partir do versículo 18. Diz assim o texto, isso é poderoso para nós. Essa visão que um homem de Deus tem que ter. A visão diz assim, a palavra que o Senhor Jesus diz: chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, és-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Assim seja. O Senhor Jesus já falou o amém sobre essa palavra. Querido, se posiciona. Todo o poder foi dado para o Senhor Jesus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. E ele diz, vá, fazei discípulo. Ensina ele tudo aquilo que eu vos tenho mandado. É isso. Querido, o id não é você ir para buscar dinheiro, para fazer fortuna. O id não é você ir e saber quanto você vai receber, quantos que vão te dar de bênção, quanto vai ser a semeadura que vão lançar sobre o seu ministério. O id não é isso, querido. O id, o Senhor Jesus diz, ide a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E nós aprendemos ao longo de todo o livro de Mateus. Todo o livro de Mateus. Capítulo 5, nós vimos os ensinos de ordem espiritual. Capítulo 6, capítulo 7, nós vimos como é que se procede um filho de Deus. É isso que o Senhor Jesus está falando, ensinar aquilo que o Senhor Jesus falou. Tudo aquilo que eu vos tenho mandado é ensinar. É esse discípulo. O Senhor Jesus quer esse discípulo. E ser discípulo do Senhor Jesus, querido, é ter a luz do Senhor Jesus. É ter a mesma palavra do Senhor Jesus. É ter a mesma unção, o Cristo em mim, do Senhor Jesus. É ter o mesmo amor, é ter a mesma postura de entrega, de vida, de buscar essa palavra, de perseverar nessa palavra. Um caminho de fé, querido. É isso que o Senhor Jesus diz. Ele disse que todo o poder está sobre a vida dele, todo o poder. E que ele estaria conosco até a consumação do século. Ele estaria conosco, querido, até tudo isso acabar. Ele vai estar conosco. E ele diz amém sobre essa palavra. Assim seja. E vai ser, e é assim que tem sido. Querido, eu quero te dar uma palavra para encerrar essa lição de hoje de Mateus 28. Eu quero que você entenda o significado do que representa o Senhor Jesus na vida dos homens. O Senhor Jesus, ele veio para servir, não veio para ser servido. E eu quero te dar uma palavra a respeito disso. Como você se posicionar e saber quais são as árvores que estão dando fruto. Porque nossa geração, querido, é a geração da volta do Senhor Jesus. E tem muitos falsos profetas e falsos Cristo anunciando uma palavra que é palavra que agrada o ouvido dos ouvintes. Mas não é palavra de salvação, não é palavra de arrependimento, não é palavra de batismo. Quando o Senhor Jesus anuncia, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa palavra de batismo, você vai estudar lá em Mateus, capítulo 3 de Mateus. Você vai ver que para haver batismo, tem que haver arrependimento. Então, para haver arrependimento, tem que ter pregação de arrependimento de obras mortas.
Porque sem arrependimento não tem perdão de pecados. Sem arrependimento não tem batismo. Sem arrependimento não tem batismo. Para você ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem que se arrepender dos teus pecados e viver uma novidade de vida a partir desse batismo. A partir de você receber o Espírito Santo de Deus, você vai viver a obra do Espírito Santo de Deus. Querido, e a palavra para você entender isso, é que o inimigo, ele trabalha, por isso que ele é chamado de anticristo, porque a posição dele é outra posição de Jesus. Quando o Senhor Jesus diz que ele veio para servir o inimigo dele, o anticristo, demônio, Satanás, ele se posiciona na autoridade do poder. Ele quer ser servido, diferente do servo, diferente daquilo que é ungido de Deus, que vem para servir. Aquele que tem a posição de quer ser servido. Fique atento, querido. Esse é o anticristo. Uma das artes do demônio, quando ele tentou o Senhor Jesus, no capítulo 4 de Mateus, você vai estudar isso. Você vai ver que ele anunciou o mundo, falando, oferecendo para Jesus os reinos desse mundo. Falou, esses reinos foi me dado. Quem deu o reino deste mundo para Satanás? Não foi Deus. Deus deu ao homem os reinos desse mundo. Mas o homem entregou a Satanás. Entregou a Satanás. Porque Satanás disse, ó, esses reinos foi me dado. Jesus estava sendo tentado por essa proposta. Mas na hora que ele virou e falou o seguinte, agora, se você se prostrar e me adorar, essa era a condição dele dar os reinos desse mundo a Satanás. Então você me adore. Querido, o lugar de Satanás, e nós vamos conhecer os servos dele, é quando eles querem ser adorados, quando eles querem ser idolatrados. Cuidado. O poder da cruz do Calvário, querido, nos faz homens e mulheres nessa condição de Maria Madalena, daquela que é a mulher pecadora, mas perseverou em buscar o Senhor Jesus. É a nossa vida, querido, é de perseverar nesse momento da busca do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Que nós transformamos essa obra que o Senhor Jesus deu para nós na cruz do Calvário e possamos fazer novas criaturas agora, não mais no desejo da carne, não mais no desejo da vontade do homem, mas obedecer aquilo que está escrito sobre nossas vidas, em termos de amar Deus sobre todas as coisas e o nosso semelhante, assim como nós mesmos. Essa é a palavra de salvação sobre nossas vidas, querido. Nós queremos continuar nesse estudo. Eu quero fazer um convite a vocês, porque nós vamos continuar, se assim Deus nos permitir. Nós vamos estudar a partir de amanhã o livro de Marcos. Quero fazer o convite para que vocês possam estar conosco amanhã estudando Marcos capítulo 1, se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe a todos.